Reis, capítulo 17, amém? Amém. Então Elias, tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje quero falar sobre o rio Querite. Todos nós temos esse rio nas nossas vidas. O rio Querite, fronteira oriental, junto ao Jordão. É um rio afluente. Quando Elias subiu direto a Acabe, ele foi um profeta que saiu de uma terra onde ninguém conhecia. Era uma aldeia pequena. Normalmente os maiores homens de Deus saem do anonimato, de onde você nunca imaginou que sairia um homem de Deus. Ali vai sair um homem de Deus. Aleluia. Elias saiu de Tisbes. Ele é tibestita. Ele saiu de um lugar do anonimato. Ele foi direto ao rei Acabe e entregou para ele uma profecia de que sobre a ordem dele não choveria, e sobre a ordem de Elias não choveu durante 3 anos e meio. O homem, para chegar na presença de um rei, primeiro ele tem que ter intimidade com o rei dos reis, e Elias tinha intimidade com o rei dos reis. Aleluia. Por isso ele tinha ousadia, ele tinha coragem, e ele foi perante ao rei e conversou direto com o rei. Ele não manda recado, ele fala direto com a pessoa. E diante dessa palavra, ele recebe uma revelação do Senhor. O Senhor fala direto com Elias: vá para o rio Querite, lá eu te alimentarei com os corvos. O homem de Deus que se põe a ser sustentado por Deus, ele passa a ser alimentado de maneira sobrenatural. Elias é um homem que na palavra você vai ver que ele foi alimentado de maneira sobrenatural durante 3 vezes. Louvado seja Deus. Nunca você vai ouvir falar que um passarinho trouxe pão e carne para alimentar uma pessoa. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sustenta, o Deus que provê, o Deus que guarda, quando Ele dá uma ordem, Ele fala: vai, que eu vou te sustentar, não que seja pela boca do corpo. E aquele que obedece, ele vai ser alimentado, ele vai ser sustentado, ele vai ser guardado. Elias obedeceu. Elias era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Tudo que o Senhor falava, ele fazia. E tudo que ele falava para o Senhor fazia também. Que essa é a diferença entre um homem que tem intimidade e o outro que não. Os profetas são provados de acordo com as profecias, se elas são cumpridas ou não. E Elias foi um homem que muitos queriam ser igual a Elias. Muitos tentaram ser igual a Elias. Muitos tentam ser até hoje como Elias, acender fogo do céu. E Elias, ele tinha uma coisa: ele era alimentado pelo Senhor. Aleluia. Quando ele foi alimentado das outras 2 maneiras, ele foi alimentado pela viúva de Sarepta. Quando a torrente secou, Deus não desamparou Elias. O rio foi secando porque eram 3 anos e meio de seca. A fonte do rio Jordão, a nascente, secou. Não tinha água sobre o Jordão mais. Então o afluente do Jordão já não tinha água. Então o que Elias fez? Ele aguardou a ordem do Senhor. Aquele que está debaixo da direção do Senhor nunca dá um passo, mesmo que as situações se tornem difíceis, impossíveis, insustentáveis. Ele nunca vai dar um passo sem a ordem do Senhor. E Elias fazia
fazia isso. Ele não dava um passo sem o Senhor falar. Ele não fazia nada sem o Senhor ordenar. E quando o Senhor fala com ele, saia agora daí e vai lá para o vale de Sidom, vai lá para Sidom. E ele encontra a viúva de Sarepta. A mulher já estava para morrer, com um punhadinho de farinha e uma porção de azeite. Aleluia. E o profeta chega. Ela não era judia, ela não era da tribo de Israel. Pelo contrário, ela era da tribo de Jezabel. Quando o profeta de Deus está debaixo da unção, quando ele está na obediência, Deus tira ele da sua terra, manda para a terra do estrangeiro, manda para a terra do inimigo, e lá ele dá sustento para o seu povo. Ele sustenta você onde você estiver. Não é porque você está debaixo, dentro da tribo de Israel, que você vai ser sustentado. Não é porque você está do lado do Jordão que você vai ser alimentado. Deus mostra que quando você sai do lado do Jordão e vai fazer a vontade dele, ele te alimenta na terra do inimigo. Aleluia. E lá o inimigo é envergonhado, porque vai saber que o Senhor sustentou o teu servo aonde ele menos esperava. Aleluia, Jesus. E Sarepta, Elias, foi sustentado. Até a ordem do Senhor falar: agora saia de Sarepta. E ele vai para o Monte Carmelo. E nós sabemos o que acontece no Monte Carmelo. Alimentado, fortalecido, ele afronta os idólatras. Ele afronta Baal. Ele afronta todos aqueles falsos profetas. E recebendo uma ameaça, ele foge. Depois de um ato de coragem, ele foge. E essa vem a terceira alimentação de Elias. Elias foi alimentado por anjos. Os anjos colocaram pão e água perante Elias para alimentar. Glória a Deus. Aleluia. Quando você sai, quando você cumpre a vontade de Deus, quando você faz aquilo que Deus te ordena, mesmo que você fuja, mesmo que você se esconda, Deus te alimenta. Graças a Deus. Deus envia anjos para te alimentar, porque tem chamado, você tem um propósito com Deus, e Deus irá cumprir o propósito dele na sua vida. Então Deus te sustenta. Se não tem comida, se não tem panela, se não tem corpo, Deus envia anjos e põe pão e água para te sustentar. No deserto não tinha panela, no deserto não tinha água, e Elias foi sustentado, foi fortalecido. Você tem na sua vida um Deus sobrenatural, um Deus que te alimenta de sobremaneira. Aleluia. É um Deus que te fortalece de onde você nem acha que vai ter forças. Glória a Deus. Lindo. Mas o maior milagre da alimentação ainda são os corvos. Porque corvos não têm mão, corvos não têm panela, corvos não fazem aparecer as coisas. Corvos correm de homens. E Deus colocou os corvos para alimentar um profeta, um homem valoroso, um homem que tinha coragem, um homem que, quando ele entregou uma profecia, subiram 50 homens com seus comandantes, e na arrogância para prender Elias, caiu fogo do céu e consumiu 51. E novamente subiram mais 51. E arrogantes queriam prender Elias, e caiu mais fogo do céu e consumiu mais 51 homens. E na terceira vez, glória a Deus, aleluia, na terceira vez, aquele que teme o poder de Deus na sua vida, ele nunca mais vai chegar com arrogância na sua presença, porque ele vai ter que se ajoelhar e vai falar assim: tenha compaixão da minha vida, olhe para mim com misericórdia e não consuma a minha vida.